porque já está aqui no estúdio com a gente ela, querida, quem eu vou dar feliz 2021 também. Feliz 2021, saudade você. Também, meu amor. Feliz ano novo, Feliz doutora ano Maria novo. Faió, que está com a gente para nos ajudar com os assuntos da Previdência Social. Como sempre, Mati, esqueci as perguntas da turma lá, ó, com o Gabi. Você pega para mim, por favor? Porque com essa conversa, eu sei que muitas dúvidas vão surgir e a doutora Maria Faió que está aqui justamente para isso, para nos ajudar a entender as mudanças, as novidades, como é que começa o ano aí com relação à Previdência Social, né, doutora? Esse ano já começa com muita novidade, mas primeiro, gente, eu queria dar um feliz ano novo para todo mundo, agradecer, né, o ano de 2020 e que esse ano, ó, vai ser potente, se Deus quiser, e vamos estar junto aí para ajudar todo mundo. A gente tem bastante novidade já a partir do dia 1º de janeiro. Muita gente acha que é somente o salário mínimo que aumentou miseravelmente, né? Mas não. Agora... Não é proporcional ao aumento dos impostos e ao salário de algumas pessoas por aí. Exatamente. Só que agora, né, Rê, com a reforma da Previdência, lembra? A gente falou tanto aqui durante o ano sobre as regras de transição, o que ia mudar, o que ia acontecer. E a gente está aqui para lembrar todos em casa que desde o dia 1º de janeiro tem mudança na regra de transição. Porque nós temos 5 regras de transição e 3 delas mudam a cada ano, vão aumentando ali a idade mínima, os pontos, o tempo de contribuição. Então é muito importante sempre a cada dia 1º, além de se preocupar com o aumento do salário mínimo para saber quanto vai ter que contribuir, também se preocupar para quem vai se aposentar com as regras de transição. E essas regras, então, essas mudanças agora valem para as pessoas que estão próximas de se aposentar, é isso? Exato. O que acontece? O que é regra de transição para o pessoal de casa entender? Regras de transição são regras que foram criadas para um período de adaptação. Adaptação de quem? Daquelas pessoas que já estavam recolhendo o INSS, daquelas pessoas que já estavam contribuindo para a Previdência Social e que não conseguiram se aposentar antes da reforma. Então, como as regras estão sendo mudadas, elas vão ter esse período, né, de transição para conseguir se aposentar um pouco antes das novas pessoas que vão entrar agora no sistema com as novas regras. Dessas 5 regras, 3, como eu falei, estão mudando agora. A primeira é a regra dos pontos, que a gente falou tanto quando foi criada aqui, que somava a idade, somava o tempo, tinha que somar os dois e dar uma quantidade de pontos. Isso também vai aumentando. Vai aumentando. Esse ano está aumentando. Está indo para 88 pontos para as mulheres, 98 pontos para os homens. Lembrando que isso vai acabar em 2033, gente. Quando chegar lá nos 100 pontos mulheres, 105 homens, acabou, não vai existir mais isso. E aí, regra nova. 65 anos, homem, 62 mulher, no mínimo 15 anos de contribuição, e aí vai ter que trabalhar muito tempo. Então, ainda durante 12 anos, a gente já tem que se preocupar com essas mudanças na pontuação. Da pontuação, 12 anos. E o que é interessante a gente falar, tá? Primeiro, lembrar todo mundo que não basta somar a idade mais o tempo e dar os pontos. Tem que ter uma contribuição mínima. Lembra que a gente falou sobre isso? Tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição se for uma mulher e 35 anos de contribuição se for um homem. E para piorar um pouquinho mais, com a reforma da Previdência, apesar de não ter o tal do fator previdenciário, que a gente sempre soube que baixa muito o valor da aposentadoria, mas teve mudança no cálculo do valor do benefício com a reforma. Antigamente a gente pegava só os salários de julho de 94, excluía 20% que são os menores, pegava só os melhores salários e fazia a média. Agora não, é 100%. Então, isso daí para muita gente, para aquelas pessoas que têm contribuição baixa ali no seu currículo, vai também dar uma queda no valor do benefício. Então, das pessoas, né? Porque pega a base de cálculo de salários do começo de carreira, essas coisas, né? E assim, é meio triste, porque eu tenho casos de pessoas que eu fui fazer uma análise e tudo mais, que a pessoa fica correndo atrás e nunca consegue. É isso que é deprimente. E isso me fez lembrar uma coisa muito importante, viu, Eugênia? Assim como as empresas, muita gente vê na televisão ou vê especialista falando em planejamento tributário, né? Pessoas que pagam muitos impostos, empresas, então elas se planejam durante o ano, fazem determinadas aplicações, alguns tipos de negócio, para quê? Para economizar o pagamento de imposto, né? Agora, gente, nós, trabalhadores, o povão, a gente não vai chamar planejamento tributário, mas vai chamar planejamento previdenciário. Quem não fizer o seu planejamento previdenciário vai ter sérios problemas na hora de se aposentar. Porque pode se aposentar mal,
pode se aposentar depois do tempo ou antes do tempo com valor menor. Então é muito interessante você que está aí no meio do caminho, que ainda não conseguiu se aposentar, mas já vinha contribuindo há algum tempo, que você faça esse planejamento previdenciário. O que é isso? Ver em quais dessas 5 regras de transição você se enquadra, né? Para saber, olha, essa aqui para mim chega mais cedo, mas o meu salário cai. Agora essa eu espero alguns meses, mas olha, o meu salário sobe. Para você fazer essa avaliação, esse planejamento, para você entender qual é a melhor época, qual é o melhor valor de benefício. Claro. Então é muito importante. Se não tiver nenhuma outra mudança nas regras no meio do caminho. Porque às vezes você faz um planejamento, de repente vem uma nova lei, um novo momento, e volta, né? Só uma vírgulazinha. Essa semana mesmo, antes a gente estava todo feliz que o LOA subiu, né? A renda per capita, ou seja, para você conseguir o LOAS estava mais fácil. Agora, saiu ontem ou anteontem um decreto, já baixaram a renda de novo, vai todo mundo murcha. Então, assim, altos e baixos que a gente está enfrentando na Previdência. Mas tem que planejar de qualquer forma. Que tem que planejar. E aí a gente tem a segunda regra de transição, que é a do tempo e a idade mínima, que tem que ter uma idade mínima de 57 anos para as mulheres esse ano, 62 para os homens, e tem que ter a contribuição, né? A contribuição mínima também. Então, isso vai subindo ano a ano, até chegar lá... A contribuição mínima é de 30 anos. 30 anos. Não, mesmo com a idade, né, tem que ter os 30 anos a mulher e com a idade tem que ter os 35 homens. E isso vai subindo, né, até 2031, quando vai igualar 62 anos de idade para as mulheres e 65 para os homens. Então a gente tem que ficar esperto com principalmente com essas 2 regras de transição, porque uma é super longa, que é a dos pontos, vai até 2031. Outra, um pouco mais curta, vai até 2031, que ela leva em conta uma idade mínima. Então, nesse ano, lembrando, 57 anos mulheres, 62 anos homens. E isso vai subindo, 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 até chegar lá em 2031. A gente pensa, nossa, meu Deus, né? Isso vai aumentando 6 meses a cada ano. E por isso do planejamento. Você imagina o seguinte, às vezes a pessoa tem essa idade, ela tem esse tempo de contribuição. Mas pela tabelinha, como muda a cada 6 meses e ela vai tendo mais contribuição, às vezes não é negócio ela ir atrás dos pontos para economizar o fator previdenciário. Por quê? Porque no fator lá nesse novo cálculo é 100% da média. Você entendeu a complexidade que vai ser você analisar? Não, a gente precisa de ajuda. Isso né? aí eu não tenho dúvida. Porque às vezes a pessoa a gente sozinho no site lá, falar, deixa eu fazer meu cálculo aqui. Às vezes a pessoa está assim, tão ainda enraizada lá atrás, que olha, não, a regra dos pontos é muito boa, porque ela não tem fator previdenciário. Poxa, mas se o seu salário em determinado período for baixo, ela é péssima agora para você, porque ela é 100%. Então, às vezes, é melhor você pegar essa segunda, que tem o fator, mas talvez você consiga se aposentar muito próximo do valor da regra dos pontos, se aposentar mais cedo, ganhar mais dinheiro, colocar mais dinheiro no bolso. Então, gente, a ordem é planejar. E às vezes é uma grande vantagem, né? Sim. De uma coisa, de uma regra para outra. Sim, não é assim, vou ter uma diferença tão pequena que nem vale a pena gastar tanto fosfato. Não, é importante. É muito importante. A gente já viu casos assim de gente que ia perder muito dinheiro. Mas muito, muito dinheiro. Mais de R$1.000 por mês. Isso faz uma diferença, quase um salário mínimo. O salário mínimo foi para 1.100, né? Mas é muito dinheiro. Isso aí para uma família faz muita diferença. Com toda certeza. Aí a gente tem a terceira regrinha, que ela é mais facilzinha, que é a aposentadoria por idade das mulheres, que também foi subindo, né? Lembrando que nesse ano, uma mulher para se aposentar por idade, gente, não é mais 60, pelo amor de Deus, tem gente que ainda está com isso na cabeça. Esse ano é 61, tá? 15, aí sim, 15 anos de contribuição. Tem 15 anos de contribuição, é por 61 idade, 15 anos. Tá? Isso. Aí a mulher consegue se aposentar esse ano. Ano que vem, vai mudar a tabelinha, vai precisar de 61 anos e 6 meses. 61 anos e meio. Então, tem que ficar esperto. Sempre no dia 1º de janeiro, você vai ter que descobrir qual é a data da sua... Descobrir não, você vai saber a data do seu aniversário e vai falar, nossa, na data do meu aniversário, qual é a idade mínima para se aposentar? Então, lembrando, quem for fazer aniversário
agora, mulher, você que for fazer aniversário agora em 2021, você está completando 61 anos, ótimo. Até o dia 31 de dezembro, tranquilo, você consegue se aposentar e já tem ali o direito adquirido. Lembrando que também precisa ter os 15 anos de contribuição. Isso é muito, muito importante. E por fim, a gente tem as outras duas regras, que não são regras que vão mudando anualmente, mas a gente vai falar aqui para o pessoal ficar esperto, que aquelas pessoas que lá atrás, quando da reforma da Previdência, faltavam ali 2 anos para se aposentarem, o que acontece? Elas podem pagar um pedágio de 50%. Elas tinham que trabalhar os 2 anos e pagar mais um pedágiozinho ali de 1 ano, que é os 50%. Então, ao invés de aposentar, por exemplo, um homem com 35 anos, ele vai aposentar com 36. Então, tem muito homem, já está prestes aí a completar. E, por fim, a outra regra de transição, que ela é um pouquinho mais salgada, que a gente chama o pedágio do 100%, que ela fala, né, que tem que ter a idade mínima também, 57 mulher, 60 homem, só que ela vai, o que faltar para você se aposentar, está acima ali dos... Você não tinha os 2 anos, faltando apenas 2 anos para se aposentar. Tinha mais. Tem essa idade mínima, o seu pedágio é de 100. Então, vamos supor, você tinha faltavam 3 anos para você se aposentar. Você vai ter que trabalhar os 3 e mais 3, ou seja, vai totalizar 6, dobra. Então, essa aqui foi muito cruel para muita gente, porque isso daqui levou o sonho de muita gente, eu vou me aposentar daqui 3 anos, e a pessoa pular de 3 para 6... É um baque. Muito tempo. Essa aqui foi uma das que mais revoltou as pessoas. Mas assim, aí a gente também volta a repetir, fazer o tal do planejamento. Tem que estudar. Para não ter... O caso de cada um, né? Tá, deixei uma pergunta no ar. Para quem trabalha em casa, os autônomos, etc., como é que faz para contribuir, doutora? Olha, contribuir é muito fácil, tá? A pessoa pode fazer a inscrição pelo site do INSS, que é o www.meu.inss.gov.br. Lá você vai fazer a sua inscrição, vai ter no canto esquerdo, se eu não me engano, faça a sua inscrição. Para quem nunca contribuiu, você vai preencher com seus dados e nem precisa sair para comprar o famoso carnê laranjinha do INSS. Lá mesmo você consegue imprimir as guias de contribuição. Às vezes tem gente que não quer guardar papel, quer fazer isso digital, coloca também lá no seu computador, no seu celular e guarda. Quem é autônomo, tá? Trabalha em casa e ganha acima do salário mínimo, tem que escolher o código 1007, tá? O 1007. Agora, tem que lembrar também que a gente tem aquelas pessoas que não são autônomos, estão em casa, mas que não trabalham e tal. Elas também podem contribuir, tá? Que são os segurados facultativos. Geralmente a dona de casa, o estudante, o desempregado, ou aquela pessoa que às vezes vive de uma renda, né? Recebeu uma herança, né? E está lá e quer contribuir. Aí o código é o 1406, tá? Também para cima do salário mínimo. E isso, gente, o valor da contribuição é mesmo, a diferença é que no 1406, que é do segurado facultativo, se você não tem essa opção de ficar pagando em atraso como autônomo, tá? Então tem que tomar muito cuidado, pagar em dia, porque é uma faculdade, você paga porque você quer. Tá. Bom, dá tempo de mais perguntas, diretora? Tem mais dúvidas aqui. Tá, só uma rapidinho aqui. É a tal história, tem gente que, agora com essa história da idade mínima, né? Não compensa a gente começar a pagar Previdência Social muito antes, né? Depende, se fizer o planejamento previdenciário, compensa. Porque, por exemplo, a Ariane, que ela chama, deixa eu ver o nome dela aqui, Ariane, Para quem quer ganhar salário mínimo, não. Entendeu? Tá. Quero ganhar salário mínimo, então não compensa você começar a recolher muito antes. Melhor você deixar para o final, para os últimos 15 anos, porque você vai pagar salário mínimo e vai receber salário mínimo. Tá. Agora você fala, não, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar 2 salários mínimos no mínimo, ou 3. Aí você tem que fazer o planejamento para saber quanto começar e o quanto pagar. Ela tem um filho de 4 meses, Ariane. Ela quer saber, pensando no futuro, quando que ela deve começar a pagar? Como segurado facultativo, né, que é aquela pessoa que não trabalha, a partir dos 14 anos. Como trabalhador, como autônomo, tudo mais, a partir dos 16. Tá. Eu sempre oriento o que eu fiz para as minhas filhas, é uma experiência minha. Eu fiz previdência privada para elas. Né? Então, elas já têm. E assim, não aposte todas as fichas na Previdência Social, que a gente não sabe qual vai ser o futuro podem achar delas, até 40 estranho. anos, 50 anos. Mas assim, uma das que eu fiz, elas podem resgatar ou começar a receber com 39 anos de idade. Né? Então, é muito importante quem tem filho pequeno, ainda mais com toda essa confusão, nunca deixar de acreditar na Previdência. Porém, mas existe uma instabilidade
principalmente agora com essa nova cultura que nós vamos ter que enfrentar, de se planejar financeiramente, né? Além da Previdência, também pagar paralelamente uma previdência privada, um seguro é muito importante. Hoje a gente tem seguros muito bons, seguros que você paga, você está ali, se acontecer alguma coisa com você, os seus filhos recebem uma renda vitalícia. Então é muito importante a gente pesquisar esse tipo de produto. Obrigada, doutora, Imagina. mais uma vez pela presença. É sempre Obrigada. excelente seus esclarecimentos aqui Obrigada. na Revista da Manhã. Volte logo, tá bom? E lançamos o Instagram novo. Lançamos o Instagram novo. Ele ficou, como a gente perdeu o nosso SOS querido, né? Ele tá lá, a gente não consegue recuperar. Ficou @, né? SOS Previdência, _ Maria Faioc. Maravilhoso. E também o telefone do INSS é 135, tá bom? E SOS Previdência, _ Maria Faioc. Isso. Tá bom. Beijo, minha linda.